Olá, eu sou a Cláudia Carleto e a partir de agora você fica comigo no Panorâmica, a revista eletrônica semanal da TV Alesp. O jurista e procurador de justiça Hélio Bicudo participou de uma reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania e das Questões Sociais aqui na Assembleia Legislativa. O tema em discussão, o extinto Esquadrão da Morte. Para cada policial morto, 10 irão morrer. Este era o lema entoado por paramilitares no final dos anos 60. Era o lema do Esquadrão da Morte. Na época, as polícias de São Paulo passavam por uma crise, com casos de corrupção, ineficiência e descrédito. O objetivo era perseguir e matar supostos criminosos tidos como perigosos para a sociedade. O Esquadrão da Morte nasceu para mostrar que o governo estava trabalhando pela segurança pública. Dezenas de cadáveres começaram a aparecer pelas periferias de São Paulo. E o ritual era sempre o mesmo: sequestro, espancamento, tortura e morte. Um convidado especial contou como começou a enfrentar e a matar o Esquadrão da Morte. Hélio Bicudo ficou um ano à frente das investigações e indiciou pelo menos 10 policiais. Levei a processo criminal, não sei como é que isso terminou. Os delegados e investigadores de polícia que se constituíram no Esquadrão da Morte na década dos 70. O Esquadrão da Morte acabou, mas deixou um legado que dura até hoje. De 2003 a 2009, por exemplo, mais de 2.000 pessoas foram mortas por policiais no estado de São Paulo. Números que Débora conhece bem. Ela perdeu um irmão e um filho assassinados. Eu quero a história que não foi contada, porque eu não pode, a vida do meu filho não substitui num caminhão de dinheiro, mas sim na ética, na moral, do reconhecimento do Estado que mandou matar de uma guerra que não era nossa. Casos como este, sem solução, e que ajudam a somar os 72% arquivados pelo Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público precisaria ressuscitar como Ministério Público representante da sociedade e não Ministério Público representante dos governos. A Comissão dos Direitos Humanos anunciou a abertura de mais uma edição do Prêmio Santo Dias dos Direitos Humanos. Na sua 18ª edição, o prêmio destaca pessoas ou entidades que atuam em defesa dos direitos humanos. As indicações podem ser feitas por deputados ou por associações reconhecidas no estado de São Paulo. Qualquer pessoa pode mandar suas indicações aqui para a Assembleia Legislativa, para a Comissão de Direitos Humanos, para a Secretaria, e é uma coisa importantíssima, E para falar um pouco mais do Prêmio Santo Dias, o repórter Jorge Machado recebeu o deputado Adriano Diogo para um bate-papo que vale a pena a gente rever. Este é o Assembleia Convida e hoje nós temos o prazer em receber o deputado Adriano Diogo do PT e o seu convidado, o padre Luiz Giuliani. Muito bem-vindos ao estúdio da TV Assembleia. Antes de mais nada, deputado, as boas-vindas ao nosso convidado. O que falar para quem não conhece o trabalho do padre Luiz? Bom, hoje aqui no Assembleia Convida estamos recebendo o padre Luiz Giuliani, um italiano nascido no início da Segunda Guerra Mundial, lá no norte da Itália, em Trento, lá encravado nos Alpes. E hoje essa figura maravilhosa mora aqui no Brasil e nós vamos dar o Prêmio Santo Dias da Silva para ele. Padre, muito bem-vindo. O deputado fala do Prêmio Santo Dias. O senhor conheceu em vida Santo Dias? Vamos falar sobre isso também. Depois vamos contar a sua história, sua trajetória de vida. Muito bem-vindo, padre. Muito obrigado a você. Lembrança, todo mundo está escutando. Sim. Tudo aquilo que está sendo conversado aqui. Sim. Sobre Santo Dias. Vamos falar um pouco sobre Santo Dias. O senhor o conheceu em vida, padre? Um dos maiores amigos já tive, foi meu paroquiano, lá no Vila Remo, na região sul, da cidade. Ele foi meu amigo numa comunidade chamada Santa Margarida, que é nosso trabalho principal naquele tempo, logo depois do Concílio Ecumênico, e também
da teologia nova, renovada, era fundar comunidades, onde o povo mesmo tomava, né, as suas decisões, as suas resoluções, etc. Uma dessas comunidades chamada Santa Margarida, e uma das pessoas mais presentes em todas as coisas era Santo Dias. Sim. E ele fazia também um trabalho diretamente religioso, distribuindo a comunhão, visitando doentes, etc. Mas entrou logo, né, na luta social e sendo metalúrgico na luta dos metalúrgicos. Sim. Mas nós continuamos sempre amigos, presentes, nós discutíamos também o que fazer, que também é um problema, se pode falar aqui também, né? Sim. Uma vez não se podia falar, agora se pode. Fui convidado muitas vezes a sentar nos partidos, né, comunistas, digamos assim, ok? Fui convidado, mas estava sempre em contato e, logicamente, nunca entrou. Mas nós também não denunciamos ninguém, aceitamos todo mundo desde que as pessoas que participavam dentro das comunidades fizessem aquilo que nós decidíamos junto, todos. Então, era um amigo de família e tudo. E então, no dia 30, que nós iremos celebrar agora, né? 30 de outubro, de manhã, estava em casa, me telefonaram que diversas pessoas, entre as quais a irmã Cecília e tal, tinha sido presa na Caloi, na casa Caloi, e me avisavam, porque eu nunca ia nas greves aqui. Era uma greve de metalúrgicos, não era, padre? Mas quando tinha que entrar para ajudar e defender, lá estava eu. Então, na linha de frente? Na tropa de choque, como o senhor disse? Você vai ver esse negócio de agora aqui, o que aconteceu lá. Aí eu fui no socorro, deixei o carro lá e peguei ônibus e fui direto para onde? Para o DOPS. Para falar com o DOPS, né? Para dizer, olha, prenderam coisas, etc. Né? Se vocês querem fazer processo, não tem problema, façam. Agora, cuidado de não torturar e desaparecer de manhã com um delegado. Esse delegado me disse, não, esta gente lá, os pobres, tem 90% dos pobres são vagabundos. 90% dos pobres são vagabundos, é isso que ele falou? DOPS. No DOPS. 30 de outubro, 79, a mim. Já vai longe o tempo em que o Brasil era o país do futebol. Agora o negócio é vôlei, que não para de dar títulos para o Brasil. E para falar dos títulos e do crescimento do esporte, a repórter Silvia Garcia recebeu convidados super especiais. Vamos ver. Vamos falar de Mundial que aconteceu aí agora nesse mês que passou de setembro. O Brasil quase chegou. Vocês assistiram ao jogo? Sim. Ao perguntar para a criança se ela não tomou sorvete, né, no dia de calor. O que vocês acharam? Olha, eu acho que o Brasil teve o seu momento do primeiro set, no segundo set se ele fechasse. Só lembrando, Brasil e Polônia, tá? Brasil que foi Polônia. Final do Mundial lá na Polônia, né? Exatamente. O Brasil vinha muito bem no primeiro set, ele praticamente neutralizou o time da Polônia, acho que a Polônia sentiu bastante, mas o Brasil, se ele tivesse mantido a pressão, a gente conseguiria matar eles no segundo set, poderia ter fechado até em 3-0. Mas o jogo é muito dinâmico, ele muda, sabe? As coisas se alternam muito, é um Era isso momento que eu ia perguntar, assim... o que aconteceu então do primeiro para o segundo set para perder essa pressão? Que você... isso que torna o voleibol um esporte muito dinâmico, é um esporte que... Muda rapidinho. Que ele muda muito rápido, de repente você está 1-0, vira o jogo... Você vira para 3-1, ou pode estar 2-0, pode tomar um 3-2. Isso já aconteceu e vai acontecer. Sempre. Isso não dá para se saber. Se o técnico soubesse, ele iria matar na hora. Mas a gente era favorito. Eu acho Desde que o início? não, na final, o Brasil sempre é favorito. A gente passou contra quem nesse Mundial? Quem que a gente foi eliminando? Nossa, foram... Ganhou 2 vezes da Rússia, ganhou da França na semifinal, ganhou da... Perdeu da Polônia também nas fases anteriores. Ganhou da Alemanha, que foi a terceira colocada do Mundial. Ganhou de 3-0, ganhou bem. Ganhou de times bons. Assim, a primeira fase não foi tão complicada. Foram 13 jogos com 11 vitórias e 2 derrotas. As 2 derrotas só para a Polônia. Só para a Polônia. Virou nosso algoz. Mas faz parte do faz parte cenário mesmo? mundial. É difícil você falar que tem que entrar num campeonato e ser campeão. Né? Eu achei que o Bernardinho estava mais calmo.
Não está gritando tanto, né? Será que é a comunicação agora que tem? Que agora está com o microfone, não precisa berrar tanto, porque saltavam as veias dele antigamente, né? Do pescoço, assim. Isso é, agora ele está parecendo mais calmo. O processo também, se ele fizer isso sempre, ele não vai chegar ao final da... Né? Chega ao final da vida, né? É difícil. A profissão de técnico é muito estressante, né? A pressão é muito grande. E principalmente do técnico da seleção brasileira, que pela excelência que conseguiu conquistar, né? Tanto no masculino como no feminino. Exatamente. A gente não ganhou, a gente já começa mal. O que aconteceu? A gente simplesmente não ganhou a final do campeonato. Na casa da Polônia, que tinha 12 mil pessoas dentro do ginásio e 40 mil pessoas assistindo lá fora, é onde se vive o voleibol. Estão buscando isso há 40 anos. Eles estão há 40 anos para ser... Que devem ter mais estrutura que a gente. Não é mesmo estrutura. Não, a gente de seleção, a gente tem o mesmo seleção, nível. Estão muito seleção, bem. A gente tem... Até eu acho que é superior. É mesmo? Eu acredito. Você acha que foi isso, Rafa, que acabou... Eu acho que... Por que o Brasil perdeu? Eu não sei se talvez o Bernardinho, os jogadores possam explicar, mas eu acho que foi um pouco o que o Maracanã falou. É uma final de campeonato, então é detalhe ali. Eu acho que o que tem que se analisar é a campanha que o Brasil fez. Eu vou falar, o Brasil errou demais saque. Não foi tanto detalhe, o detalhe se repetia. Errava demais saque. Numa Tô final mento? Não. Se não sei se foi no segundo ou no terceiro set, você fala, pelo amor de Deus, chega. Não aguento mais ver. A gente perdia em quem? Perdemos muito contra-ataque também, eu acho. Também. Situações de poder abrir o jogo mais fácil, a gente perdeu muita oportunidade. Mas o que é isso? A gente se entrega? O que foi? Acho que a Polônia também... a Polônia a gente já tinha passado por ela. Também, Taticamente, acho que a Polônia jogou muito bem. Eles fizeram um jogo que era para ser perfeito e conseguiram fazer Mas a gente já tinha jogado contra a Polônia, gente. Era só pegar e repetir o processo. Esse é o dó só, não é? Jogo é jogo, né? Já tinha jogado, já tinha perdido. Falo, os erros foram ali, não vamos repetir esses erros. E a torcida fez muita diferença também. Dá para ver que os jogadores da Polônia, eles estavam contagiados pela torcida. A torcida faz também diferença, Faz bastante diferença. Um incentivo a mais, com certeza. Ajuda bastante. Opa! Vai que vai, se tá Brasil. Nossa. Brasil, lá tinha Brasil, tinha uns 2, 3 gato pingado lá de brasileiro ali. Nem sei se era brasileiro, né? Quando nós fizemos uma final aqui no Maracanãzinha, em 80 antes do Mundial, em 81, contra a Rússia. Nossa. Nós nunca tínhamos vencido a Rússia. E o Maracanãzinho lotado, com 12 mil pessoas, nós estávamos fazendo a final. Aquele dia a Rússia estava ganhando 2-0, nós viramos para 3-2 dentro do Maracanãzinho. E depois nós fomos para o Mundial, perdemos 3-0 a final no Mundial. Voleibol é assim. Incentivados vocês estavam, né? Quer dizer, era por causa também da torcida, incentivados vocês estavam. A gente só ganhava da Rússia aqui dentro do Brasil, incrível. Quando ia jogar na Bahia, quando ia jogar em Pernambuco, porque a torcida... É São Paulo, o negócio era São Paulo. É São Paulo. O negócio era São Paulo. São Paulo, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? 1 em cada 4 brasileiros tem ou terá depressão. O número sombrio é da Associação Brasileira de Psiquiatria. A depressão foi o tema do Saúde e Vida dessa semana. O que é a depressão hoje no Brasil? Como é que as pessoas estão encarando a doença atualmente? Bom, gostaria de agradecer o convite. E, bom, a depressão é um transtorno mental, transtorno psiquiátrico, que atinge, como você já colocou, mais ou menos as últimas estimativas da Associação Psiquiátrica Americana, que ao longo de 12 meses fica em torno de 7% da população. E é um transtorno ainda difícil, muitas vezes, de ser aceito em certas situações sociais, situações de trabalho. E as pessoas que são portadoras desse transtorno podem sofrer até mesmo preconceito. É uma doença da vida moderna, doutor Décio? A gente pode falar que ela está acontecendo porque, de repente, as pessoas estão se movimentando mais, estão encarando mais o mundo, estão vivendo mais intensamente as relações? Não, a depressão ela não é uma doença moderna. Na verdade, as descrições sobre a depressão remontam à antiguidade. E podemos dizer que ela é mais conhecida hoje. Exatamente. E também o crescimento populacional, a urbanização, né, das sociedades, dos países, aumentou a complexidade da vida das pessoas. Hoje a vida das pessoas são mais... nós temos celular, nós temos a web, nós temos o trabalho, ele é muito mais... Há uma cobrança muito grande, a cobrança de metas. E ao trânsito, poluição e tudo mais. Então, a influência do estresse, dessa complexidade da nossa vida moderna, realmente aumentou, sim, a incidência desse transtorno. Agora, doutora Sônia, quais os desafios quando a gente fala em depressão hoje?
Eu acho que o grande desafio, primeiro, é a gente ter um diagnóstico correto de depressão, porque nesse bojo dessa palavra depressão encaixa-se muitas outras coisas, né? Por exemplo? A tristeza, dificuldades de trabalho, dificuldades com o chefe, frustrações. E a depressão é um quadro bastante comum, né? Porque 7% é bastante comum, mas tem características muito próprias, ou seja, é uma doença que pode ser incapacitante, que é uma doença que influencia diretamente nas relações pessoais, nas relações de trabalho. Muitas pessoas abandonam o estudo, se separam, se matam, né? Acho que a grande questão da depressão é o suicídio, né? Que é altíssimo na população. E muitas vezes, por questões até dessa palavra ter se tornado até um jargão, né? Todo mundo fala, hoje eu acordei meio deprimido, né? Muitas vezes as pessoas deprimidas mesmo, elas não recebem a real atenção de que elas precisam. Mas como se ter o diagnóstico correto da depressão? Que mecanismo se tem para isso hoje? Para isso precisa de uma avaliação de um médico, em geral esse médico é um psiquiatra que estudou para isso e que consegue fazer, então, todo o diferencial, porque depressão, se é uma depressão biológica, de base hereditária, né, com alto risco de suicídio, se na verdade é uma tristeza por um luto, por uma situação de perda familiar, se é uma depressão de uma causa orgânica, porque existem, né, por exemplo, lesões cerebrais, doenças do envelhecimento, que começam, muitos idosos começam um quadro demencial, um quadro depressivo. Mas muita gente, pela próprio preconceito, pela própria não aceitação da sociedade, acaba negando a doença. Né? Ao invés de procurar ajuda, a pessoa se esconde. Esse tempo sem buscar o tratamento pode ser um agravante ou a depressão ela tem, vamos dizer assim, pequenas oscilações? A depressão, ela pode, se você não tratar, em alguns casos ela dura 2 anos, pode durar 2 anos ou até mais, se você não tratar. E em alguns quadros ela é insidiosa, ou seja, ela começa devagar, começa a não ficar muito bem, um humor meio triste, começa a não ter vontade de trabalhar, e aí esse quadro vai se agravando. E esses são aqueles casos que demoram muito para procurar ajuda. Mas tem aqueles outros casos, há casos e casos, tipos e tipos de depressão, que começa já com uma perda, uma tristeza, uma anedonia, que é uma falta de prazer, com falta ao trabalho, com falta em atividades sociais, que essas é mais difícil de não procurar ajuda. A família fica mais preocupada. Um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia prevê aumento nas campanhas de educação para evitar acidentes de trânsito, muitos deles provocados pelo consumo de álcool aqui em São Paulo. Todos sabem que álcool e direção não combinam. É uma das principais causas de ocorrências fatais no trânsito. Levantamento da Universidade Federal de São Paulo mostra que 3 em cada 10 homens brasileiros dirigiram alcoolizados pelo menos uma vez. Os jovens estão começando a beber cada vez mais cedo e essa realidade reflete no aumento no número de acidentes de trânsito. Se eu não tiver essa fiscalização implacável, essa consciência não irá mudar em curto espaço de tempo e vidas se perderão por causa disso. Mesmo com a lei seca e um cerco fechado da polícia, os números assustam. Mas no estado de São Paulo, a realidade é diferente, segundo o capitão Sérgio Marques. Um estudo do Ministério da Saúde, 21% dos acidentes de trânsito que envolvem lesões ou mortes nas grandes cidades, nas grandes capitais, envolvem pessoas que estão embriagada. O estado de São Paulo, de 2011 para cá, reduziu sensivelmente o número de mortes e lesões decorrentes de acidentes de trânsito, através de uma intensa fiscalização da Polícia Militar, através dessas campanhas que são realizadas. Não é, infelizmente, uma realidade brasileira. Norte, Nordeste, Centro-Oeste do Brasil ainda possuem os índices extremamente elevados. Uma proposta apresentada na Assembleia Paulista quer que os taxistas divulguem a frase "se beber, não dirija" no veículo e nos pontos. Eles aprovam a ideia. Nós também gostaríamos que todo mundo tivesse consciência e não pegasse, se bebesse, não dirigisse. Né? Nós também estamos na rua correndo esse risco. O deputado Oswaldo Virgínio, do PSD, autor do projeto de lei, diz que o objetivo das mensagens é contribuir para essa campanha permanente de conscientização. Eu acho que é um projeto muito bom para o Estado de São Paulo e já passou pelas comissões de Justiça, Finanças e outras comissões mais. Espero que paute e realmente aprove esse projeto, que o governo com toda certeza tem vontade de sancionar esse projeto, porque é um projeto importantíssimo, porque nós vamos incentivar as pessoas realmente a não dirigir, álcool e direção não combinam. Então, portanto, vai ser muito interessante que os táxis hoje, os
possam na porta deles, está escrito: se beber não dirija, valorize a vida. É muito importante isso. E o Panorâmica vai para o intervalo agora. Eu volto já já. O deputado João Paulo Rilo, do PT, foi o convidado do Por Dentro da Política dessa semana. Ele falou sobre a necessidade da reforma política no país. Deputado, mas sobre a questão da democracia representativa, muito se ouviu naquela oportunidade das chamadas Jornadas de Junho de 2013, o político não me representa, era o que bradavam os jovens. Mas na hora do jogo jogado, que é a eleição, ainda assim, houve uma grande quantidade de votos brancos, nulos e mesmo de ausência do voto. A gente Mas não como se esperava. Não como se esperava. Não como se esperava. É simples, é estatístico, né? Teve um aumento? Teve, mas também já teve em outras eleições. Não foi um brutal aumento. Oscila, mas não foi um brutal, porque as pessoas também sabem que não é esse sistema que representa. Essa democracia representativa, ela já deu o que tinha que dar. Nós precisamos avançar para uma democracia participativa. Mas também as pessoas, em sua grande maioria, sabem também que não votar não resolve. Você se abster do processo, não resolve. Sim. Porque alguém vai ser eleito. Perfeitamente. Alguém vai ser eleito. Agora, muito se confunde na base do eleitorado a quantidade de partidos, poucos organicamente, digamos assim, ideologicamente organizados. Isso também não cria uma confusão na cabeça do eleitor e, portanto, ele não vê modos desta política provocar mudanças para melhor na vida dele? Exatamente, ele não acredita que esse sistema eleitoral, que esse sistema vai promover as mudanças que ele deseja, com a rapidez que ele deseja. Repito, algumas aconteceram. Agora também tem que ver que mudança, porque quando você fala de mudança... Sim. As pessoas ficam até preocupadas. Mudar para quê, né? É dicotômico, assim, porque na mesma rua que estavam aqueles que defendem a descriminalização do aborto, a descriminalização da maconha, que defende, né, a taxação das grandes fortunas, uma reforma tributária mais radical, ao lado deles também estavam aqueles que querem uma mudança, no meu ponto de vista, para pior. Uma mudança que não criminaliza o crime de homofobia, entendeu? Que deixa as seitas religiosas agirem com preconceito. Estão aqueles mais conservadores também. Então, E também foram para as ruas. Também foram para as ruas. De tudo. E como contemplar, pelo menos a maioria? Vamos lá, o PT é um partido de esquerda, mas um partido que fez uma aliança ao centro, né, para governar, para ganhar a eleição, para ter estabilidade política. Tal. Aí tem partidos que não são mais à esquerda que o PT. Não, eles não defendem algumas táticas que o PT adotou para chegar ao poder e para governar. Esses partidos, em tese, então, eles seriam uma nova esperança, um partido mais puro, mais genuíno em seus ideais, revolucionários, transformadores. Mas esses partidos, juntando tudo, eles não chegam a 3% dos votos. Ou seja, este sistema eleitoral não proporciona um bom debate. Sim. É o que você disse, esse tanto de partidos, esse tanto de legenda aluguel não garante um debate claro de ideias sobre as coisas. Nós precisamos aperfeiçoar e melhorar radicalmente, acabar com o financiamento privado de campanha. Não tem o menor sentido o capital privado definir quem vai ser deputado, quem não vai ser, definir quem vai ser prefeito, quem não vai ser. Mas o outro lado já diria exatamente que as campanhas já foram privatizadas porque existem as doações de campanha, as grandes empresas, empreiteiras, frigoríficos doando. Tem que acabar com o financiamento privado de campanha. Você tem que ter financiamento público exclusivo. Sim. Voto em lista, fortalecimento dos partidos. Importante falar. Não tem democracia. Vamos melhorar essa questão, deputado, falando sobre a participação dos partidos. É possível se conceber uma democracia sem partidos? Não, na minha opinião, não tem o menor sentido. Por quê? Porque a política é essencialmente coletiva. A política é a arte de dois ou mais se entenderem. Consenso. É a arte, criação de consenso. É a arte do diálogo para criar consenso. Então, a política, ela quando se individualiza, ela passa a ser a antipolítica. Ela é essencialmente coletiva. E onde que expressa o pensamento coletivo, a ideia coletiva? No partido. Então, democracia política sem partido não existe em lugar nenhum no mundo, eu desconheço. Em que lugar do mundo que tem uma democracia forte com partido fraco? Ou tem democracia forte sem partido?
com candidatos avulsos. Mas como fortalecer os partidos se eles estão se pulverizando? Basta haver uma distensão, se cria um novo partido. Vamos lá, eu tenho algumas ideias. Né? Primeira coisa, cláusula de barreira? Eu defendo cláusula de barreira. Não chegou a percentual, forte, né? 5% do eleitorado no país desaparece. Você pode até ou pelo menos pare de receber dinheiro do fundo partidário e não vai ter mais horário na televisão. Ele tem o direito de existir enquanto partido disputar a eleição. Só que para ele ter recurso público, para ele ter tempo de televisão, e você pode também organizar o seguinte, a cláusula de barreira é que ela vai ser progressiva. O primeiro ano é uma quantidade e tal, depois você vai aumentando para quê? Para dar chance para os partidos também se constituírem. Eu sei que em pouco tempo você vai ter aqueles que realmente têm uma base social, que têm uma ideia sedimentada e compartilhada na sociedade. Então a cláusula de barreira eu acho importante. É muita legenda de aluguel. Partido que não tem voto, que não tem representação popular, ele tem que parar de confundir o meio de campo. Ele só serve para atrapalhar o processo eleitoral. Agora é lei. Está proibida a fabricação, uso, armazenamento e reparo de instrumentos de medição que contenham mercúrio no estado de São Paulo. A Organização Mundial da Saúde também reconhece a elevada toxicidade do mercúrio e recomenda ao setor a implementação de planos de substituição dos aparelhos com mercúrio por alternativas livres deste metal. O Brasil e 140 países assinaram a Convenção de Minamata, que define prazos para redução, controle e eliminação do mercúrio. Uma lei aprovada pela Assembleia Paulista proíbe a fabricação, comércio, uso, armazenamento e reparo de instrumentos de medição que contenham mercúrio. O mercúrio é um agente neurotóxico que ataca principalmente o sistema nervoso central, que comanda todos os órgãos, que pode, inclusive, mandar parar de respirar pelos seus efeitos, pode matar nessa linha, e que tenhamos o quanto antes o Estado de São Paulo sendo, mais uma vez, protagonista dessa luta por saúde e levando todo o país a adotar a mesma medida. Valdivino Rocha, da Associação dos Expostos e Intoxicados por Mercúrio, disse que a lei é importante para que mais uma ação seja iniciada: o fim do mercúrio na produção de lâmpadas fluorescentes. Não pode ser desrespeitado o trabalhador, desrespeitado o direito do trabalhador, desrespeitado um tratado de 140 países, inclusive o Brasil. Existem 3 ações civis públicas movidas contra as maiores indústrias de lâmpadas do Brasil. Ela vai representar o reconhecimento oficial do Estado de São Paulo em torno da lesividade do mercúrio, tá? E vai ser, sem dúvida alguma, o primeiro passo para o banimento, né, nas outras searas, na seara industrial, na seara comercial. Para o deputado Marcos Martins, do PT, autor da lei, o Estado de São Paulo não pode ficar fora da luta contra o mercúrio. Então, mercúrio não podemos vacilar. Ele evapora rapidamente, fica na atmosfera e depois, com a chuva, desce e contamina o solo, contamina a água, contamina as pessoas e o meio ambiente. A Assembleia Legislativa de São Paulo foi sede de mais uma edição da Conferência Latino-Americana de Preservação do Meio Ambiente. O evento acontece desde 2002 e traz para o debate temas de interesse do poder público e da sociedade, sempre focados na preservação do meio ambiente, educação ambiental e desenvolvimento sustentável. Algumas das tecnologias que nós apresentamos nessa casa virou lei. Alguns deputados adotaram as ideias e transformaram isso em projetos para os seus municípios. Então, eu vejo que isso foi uma conquista que a gente vem trazendo. Tudo que se faz aqui na cidade de São Paulo, se não se pensa em políticas públicas na escala da cidade de São Paulo, tudo fica muito disperso e desaparece. Daí a importância desse tipo de evento, igual esse de hoje, para que se tenha muita clareza, né, e cuidado para escolher bem as novas tecnologias para este assunto. Nesta edição, as palestras se voltaram para a questão do tratamento de resíduos sólidos urbanos e a biotecnologia em defesa do meio ambiente. São ferramentas novas que nós estamos aprendendo a trabalhar com elas e que nós estamos vivendo hoje no momento de transição, tá? Então eu vejo que daqui para frente o planeta tende a mudar. Todos os participantes recebem um certificado
E na oportunidade acontece ainda a entrega do prêmio Selo Carbono Cidadão para aqueles que contribuem no combate ao efeito estufa. O deputado João Caramês, do PSDB, que nesta quinta-feira recebeu essa homenagem pela quinta vez, fala da importância de trazer essa conferência para a Assembleia Paulista. Hoje nós estamos percebendo, a humanidade está percebendo que a água é um bem finito, não é um bem infinito como nos imaginavam, certo? Então esses encontros, essas conferências são importantes para isso, para que a população, as pessoas que participam, tomem consciência da preservação ambiental. Sabe aquelas pequenas vantagens que muita gente gosta de levar no dia a dia? Furar fila, estacionar em vaga reservada, abrir embalagem no supermercado, por exemplo. Se você parar para pensar, vai descobrir que lá no fundo tudo isso é corrupção. Ou seja, muita gente que critica a corrupção no país também pratica esse mal em pequenas ações. E esse foi o tema do Assembleia Debate que a TV Alesp mostrou durante a semana. Anos 70. Naquela época, uma lei, entre aspas, pegou no Brasil. Tudo aconteceu quando o jogador Gerson, uma das estrelas da seleção brasileira tricampeã do mundo, virou o garoto propaganda de uma marca de cigarro. No comercial, o craque disse a frase que veio a consolidar o que todos nós chamamos de Lei de Gerson. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. O tempo passou e 40 anos depois, a famosa Lei de Gerson define a conduta de pessoas que procuram obter benefício próprio sem se importar com as questões da moralidade. Uma campanha nas redes sociais está chamando a atenção para o conhecido jeitinho brasileiro de tirar vantagem em pequenas ações do cotidiano. Por isso, o programa Assembleia Debate de hoje discute a corrupção no dia a dia com os nossos convidados. A socióloga Esther Solano, professora de Relações Internacionais da Unifesp, Luciana Fevorini, doutora em Psicologia Escolar e diretora do Colégio Equipe, e o doutor Sergei Cobra, advogado criminal. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Esther, o jeitinho brasileiro é algo que pode ser considerado normal ou é um desvirtuamento ético? Eu não sei se falaria talvez um desvirtuamento ético, porque tem muito a ver com a matriz cultural brasileira, né, e toda a sua herança histórica. Mas me parece que esse jeitinho brasileiro, né, que pode ser bem uma forma, enfim, criativa de resolver os problemas, deixa um caminho aberto para práticas corruptas, né? Então, qual é o limite? É muito difuso, né? O limite é muito tênue, o limite entre um jeitinho criativo e uma prática corrupta cotidiana. Então, acho que, enfim, deve ser tratado e deve ser entendido o que significa culturalmente, de fato, esse assunto. É difícil saber até onde o jeitinho brasileiro é apenas um jeitinho, e tentar com criatividade, jogo de cintura, encontrar uma solução para alguma coisa, e a partir de onde aquilo se configura de fato um delito pequeno que seja, mas que seja ilícito. E a partir de onde uma prática social coletiva que legitima, né, práticas institucionais corruptas também. Então, é uma prática social, cultural, que está muito enraizada na sociedade brasileira, mas de uma forma também bastante visível, ela legitima práticas institucionais, estatais, né, de corruptas, né, cotidianas, né? Então, acho que é uma questão que é difícil diferenciar, né? Por isso que tem que ser avaliado de uma forma contundente. O que significa, de fato? Simplesmente uma mera prática cultural é algo mais que deixa a porta aberta para práticas já muito sérias, né? Luciana, a mesma questão. O jeitinho brasileiro, ele pode ser considerado algo normal ou é um desvirtuamento ético? Olha, eu acho que a questão da igualdade, né, que a gente tem que pregar entre as pessoas, embora possa ser uma utopia, acho que a questão principal é que as igualdades de condições que as pessoas devem ter. Então, essa ideia de levar vantagem em detrimento de outro que então fica em desvantagem, eu acho que é um desvirtuamento ético, né? Acho que a gente tem que priorizar na educação, né, nos valores, né, das crianças, dos jovens e também dos adultos, a questão da igualdade de condições em que todos nós vivemos, né? Então, ao levar vantagem, você deixa outro em desvantagem. Então, eu acho que é um certo desvirtuamento ético, sim. Doutor Sergei, a mesma questão. O jeitinho brasileiro é normal ou é um desvirtuamento? Olha, eu me sinto privilegiado, Mauro, de estar aqui nesse programa, junto de duas ilustres professoras, né? Além de você, que eu já conheço há muito tempo, Esther, né, que é socióloga,
e Luciana, que é psicóloga, que são as duas grandes bases do direito, sociologia e psicologia. Eu, na verdade, eu gostaria de ser essas áreas. Como advogado criminal, é o sustentáculo da nossa profissão. E eu posso dizer claramente que as questões de limite que a Esther colocou, é claro que numa sociedade sempre se discute a questão ética. Falta ética na sociedade, falta valores, questões da família, morais, mas isso tudo são ideários de condições de educação, questões sociológicas, questões psicológicas. Mas quem dá o limite, o marco regulatório de uma nação, de uma sociedade, com sua democracia constituída, com seu Estado de Direito, é a justiça. Porque não existe outra forma de você determinar o que aquela sociedade deve ter em termos de comportamento se você não tiver o maior e mais importante poder de Estado delimitando, impondo com esse poder necessário para a sociedade os limites que ela deve ter. Você não pode exigir que a sociedade se transforme de uma hora para outra. É claro que questões culturais, se fala muito que o Brasil é o país do jeitinho, eu não concordo com isso. O Brasil é um país que ainda se ressente de uma justiça adequada, que realmente faça com que o brasileiro entenda que a impunidade não faz parte do nosso cotidiano. E não é aumento de pena, não, que muitos apregoam. Aliás, nós tivemos recentemente eleições em que muitos foram eleitos com base nessa questão de aumento de penas. Lá atrás, já os sociólogos, os antigos pensadores, todos que se debruçaram sobre o tema, sabem muito bem que mais importante que o tamanho da pena é a certeza da punição. Ou seja, o cidadão sabe que se ele fizer alguma coisa, alguma transgressão à lei, ele vai sofrer uma consequência. Um psicólogo e um assistente social em cada escola pública de São Paulo para ajudar no desenvolvimento dos estudantes. Você achou uma boa ideia? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não sai daí. As eleições e as manifestações de junho do ano passado por todo o país foram os temas do Arena Livre dessa semana. O repórter Jorge Machado recebeu a professora de História Maria Aparecida de Aquino. O que falar sobre as eleições de 5 de outubro, principalmente quando se tinha em conta que haveria muita mudança, muita renovação, a voz das ruas que bradou forte, contra a corrupção e pela melhoria dos serviços públicos, ao que parece se calou diante das urnas. Qual é a sua perspectiva? Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço. Eu acho que a gente tem que analisar vários ângulos a respeito do que aconteceu em 5 de outubro. E nesses ângulos, o que eu acho que a gente tem que contemplar é pensar que, na realidade, todos falam, então agora a onda é essa, prevaleceu a vontade de mudança, Então, nós precisamos saber exatamente que mudança é essa, O que isso efetivamente significa? Se mudança significa apenas a possibilidade de uma alternância no poder, aí até é possível que você pense efetivamente em mudança. Mas eu acho que mudança não é só isso, Para mudança, nós precisaríamos contemplar algo mais, que são as propostas de governo. Nós tivemos muito pouco tempo, até o 5 de outubro, para que estas propostas fossem efetivamente discutidas. De modo que eu achei que o eleitor ele não foi muito contemplado com o quesito de propostas, efetivamente para escolher, esta proposta de governo diz mais respeito àquilo que eu penso de Brasil. Isso efetivamente acabou não acontecendo. Então houve uma falha muito grande até o 5 de outubro, por uma série de razões que passam desde ofensas cometidas para todos os lados e de todas as formas, por todos os candidatos, as mais inesperadas possíveis, nos debates, fora dos debates, até você pensar, por exemplo, o próprio comportamento dos meios de comunicação, que eu fico muito preocupada com o seguinte: houve um tempo em que a gente diria assim, dá para você confiar nas pesquisas. Então, as pesquisas elas conseguiam acertar, por exemplo, o 0,5, deu 22,0,5 para tal candidato. Elas faziam essa previsão. De repente, elas perderam a mão de tal forma que, na última semana, fomos surpreendidos por uma passagem inesperada, pelo menos para o eleitor que acompanha as pesquisas. Então, acho que esses elementos foram elementos que complicam um pouco a ausência da discussão de propostas e o papel dos meios de comunicação que deveriam informar mais o eleitor. Um psicólogo e um assistente social para ajudar no desenvolvimento dos alunos nas escolas públicas do Estado.
É o que prevê um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O objetivo é dar assistência, atendimento e encaminhamento de professores e alunos em situações que envolvam a necessidade da intervenção desses profissionais para cada vez mais melhorar a qualidade de ensino. Vários fatores levam à dificuldade de ensinar e aprender nas escolas e que geralmente são originadas por problemas de relacionamento, situações de desagregação familiar, baixa autoestima, convivência, carência, intriga, como explica a orientadora educacional Maria Angélica Mariottini. Será que a escola está oferecendo o que esse aluno necessita? Será que os professores estão conseguindo lidar com a dificuldade desse aluno ou com a potencialidade desse aluno? Né? Porque, de repente, não é um aluno com dificuldade, mas é um aluno que tem muito potencial, que tem uma facilidade e a gente também precisa estimular esse aluno. O projeto de lei já foi vetado uma vez pelo governo sob a justificativa de que as escolas já contam com mecanismos de apoio para os tratamentos psicológico e psicopedagógico. Para professores e alunos é importante ter um profissional na área da psicologia e da assistência social com capacidade para intervir na melhoria da qualidade de ensino em situações que envolvam a presença desses especialistas. Acho importante que esse profissional que venha para a escola tenha uma troca com o professor, com a direção, e não apenas venha dizer o que os professores devem ou não fazer. Eu acho que é uma relação de troca de dois lados. Eu acho que se for uma parceria vai ser bem legal. Pela a importância desse projeto, o custo que o Estado vai ter não significa nada. Os professores cansados, as crianças revoltadas, famílias desestruturadas e muitas vezes a mãe não sabe o que fazer, os professores não sabem o que fazer. E um profissional é muito importante para intermediar e evitar que muitos mal possam acontecer. Portanto, é um trabalho de prevenção. Promover projetos esportivos e culturais como forma de incluir pessoas com algum tipo de deficiência intelectual. Este foi o assunto do Inclusive dessa semana. Promover a inclusão de pessoas com deficiência intelectual, particularmente a síndrome de Down, é uma missão de uma organização da sociedade civil de interesse público que há mais de 7 anos atende crianças, jovens e adultos na cidade de São Paulo. Através de projetos esportivos e culturais, o Instituto Algacós desenvolve atividades gratuitas que valorizam e despertam talentos e habilidades das mais de 2.000 pessoas atendidas anualmente. E para falar sobre esse trabalho, inclusive de hoje, recebe a própria Algacós, vice-presidente do Instituto. Olga, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada pra gente eu. ter a oportunidade de falar um pouco sobre o Instituto. Obrigada eu. Então vamos começar falando um pouquinho do que é o Instituto, como ele surgiu e por que esse ponto mais específico de trabalhar com pessoas com síndrome de Down. Bem, é uma história até que a gente já contou em alguns lugares. Meu marido teve um problema cardíaco e teve que fazer uma cirurgia. E passamos praticamente 4 meses no hospital por uma infecção hospitalar. E ali nós assistimos televisão e vinha aquela novela, acho que é Páginas da Vida, que tinha uma menina com Down e que foi adotada. E ele prometeu a si mesmo, né? Se eu saio daqui, eu vou fazer um instituto para crianças com síndrome de Down. E, inclusive, na novela tinha um instituto cultural. Então, ele resolveu juntar as duas coisas, né? E nós saímos do hospital, começamos a programar e em 2007 surgiu o Instituto. É contrário ao que as pessoas imaginam, eu não tenho nenhum parente com deficiência intelectual. E quais são as atividades realizadas lá? Olha, nós fazemos oficinas de artes e oficinas de esporte. Esportes nós temos karatê e taekwondo. E para eles é uma coisa muito boa. A gente atende várias entidades que são parceiras nossas e atualmente estamos atendendo 18 CELs. E essas atividades são gratuitas? Elas são atendidas por quem? Elas são gratuitas porque nós trabalhamos com projetos, a gente entra em lei de incentivo, né? E aceitamos também doações. Tem muita empresa que doa cortesmente pra gente, né? E como a arte consegue, né, desenvolver e participar de todo esse desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down? Porque a gente visa a inclusão deles na sociedade. Muitos
poucos institutos ou instituições trabalham com a inclusão do jovem, entendeu? Ele normalmente é super discriminado, às vezes até em casa. Os colégios, bem ou mal, ainda não estão muito preparados para receber essas crianças, ainda mais quando é grande quantidade. Às vezes 1 ou 2 eles conseguem atender, mas mais crianças que precisam de um aporte maior, fica mais difícil. Então, nós conseguimos fazer um projeto que dê para eles a noção de inclusão, que coloque eles num patamar bom com a família, entendeu? Eles começam a ter uma individualidade desenvolvida, uma autonomia mais desenvolvida, uma autoconfiança, uma autoestima mais desenvolvida. E isso ajuda também na inclusão, porque além de nós atendermos crianças com deficiência intelectual, particularmente a síndrome de Down, nós atendemos também crianças em vulnerabilidade social, principalmente nos CELs, né? E falando um pouco de arte, né? A pessoa com síndrome de Down, ela é bastante sensível, né? Como é que essa sensibilidade, ela participa no meio da arte? Isso é importante? Isso é muito importante, pelo que eu te falei, para eles terem uma autoestima, para eles começarem a entender um pouco a nossa realidade e a gente passar isso para eles, porque a inclusão é muito tratar da participação deles também, trabalhar a potencialidade deles, que eles têm muita, entendeu? E eles adoram as aulas de arte, é uma coisa assim incrível. Nós já estamos atendendo há 7 anos e meio, e eles respondem muito bem. Ele tem alunos nossos já antigos participando, que são os artistas. São ótimos. E recentemente aconteceu uma exposição, né, com o Ivaldo Granado. Conta um pouco sobre essa exposição. Então, essa exposição ela vai até domingo, dia 12. Ontem, inclusive, foi o lançamento do livro, porque nós fazemos essas oficinas de arte e, em contrapartida, a gente faz um livro do artista plástico que foi dar essa oficina. E essa oficina ficou assim maravilhosa. Ontem foi o lançamento do livro. Eles vêm, eles participam, eles trazem a família e a família vê que eles não são uns inúteis. Eles ficam abismados com o que eles fazem em termos de obras na oficina. E o Panorâmica dessa semana fica por aqui. A gente se despede ao som da cantora, compositora e poetisa Consuelo de Paula. Nosso próximo encontro está marcado para a semana que vem. Eu te espero aqui. Boa semana e até lá! Fruta agreste, palavra amarga, qualidade que me faz bela, sabor entre o riso e o pranto, sou como o tambor de crioula, eu danço entre o sol e o vento, sou as fitas da sua viola, eu danço entre o sol e o vento, coloquei meu vestido mais lindo, vesti sonho e música, fruta agreste, palavra amarga, sabor de flor, declaração de amor entre o sol e o vento, entre o sol e o vento, meu amor me espera entre o sol e o vento, meu amor namora entre o sol e o vento, sou como